Eu quero falar sobre os patrimônios que nós temos como filho de Deus. Nessa nossa terra aqui, quem tem uma família estruturada, né, tem o seu patrimônio, e claro, quando morre o pai, morre a mãe, fica aquela herança. A gente vê aí pessoas famosas, quando o pai morre e começa a ratear, começa a dividir o que tem com os filhos, com aquelas pessoas mais chegadas, a sua herança, o seu patrimônio. E nós também, como filhos de Deus, nós temos um patrimônio. Nós temos também a herança de Deus. Então, os filhos de Deus têm um patrimônio que não lhes pode ser tirado. Sabia disso? Que o que Deus te deu, o homem e ninguém pode tirar. O teu patrimônio tem valor. Eu quero aqui numerar qual é este patrimônio. Primeiro ponto, fé em Deus. Você não pode perder isso, ninguém pode tirar de você isso, é você e Deus. Esta fé é tua. A forma que você enxerga a Deus, vê a Deus, busca a Deus, esta fé, ela é algo de você e só depende de você este manter para a tua vida. Interessante que Jesus falando em Marcos capítulo 11, versículo 22, ele diz algo interessante: tendes fé em Deus. Em meio àquela figueira, em meio àquela situação, ele disse, olha, tendes fé em Deus. Ele dizendo assim, olha, creia em mim, creia na força do meu poder. Nós não podemos perder esta fé, meu irmão. Esta fé não pode ser roubada. Está aí no teu coração impregnada, é tua. Possa ser uma fé pequenininha, michuruca, mas é tua. Esta fé pode mover, se ela for do tamanho de um grão de mostarda. Deus pode executar o milagre extraordinário na tua vida. A fé. Hebreus fala no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O homem sem fé, ele não agrada a Deus. Está aqui um dos principais requisitos para aquela pessoa que não agrada a Deus. É aquela pessoa que Deus não gosta. Vou usar essa expressão. É aquela que não tem fé. Se você não tem fé, Deus não gosta de você. Deus não se agrada de você. Eu vou usar essa expressão aqui. É um pouco forte, mas o texto diz aqui que o homem sem fé, Deus não se agrada. Não é íntimo de Deus. Não é querido de Deus. Este patrimônio que você não pode perder, a fé. O segundo patrimônio que nós temos como herança de Deus, que foi nos dado, a salvação pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7, nos fala algo importantíssimo. É algo forte. Em quem tem o temor, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Através do sangue de Jesus, aquele sangue vertido naquela cruz, hoje eu e você temos acesso a Deus.
Hoje nós temos esta liberdade, esta graça, como diz lá também em 1 João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fomos lavados por aquele sangue vertido naquela cruz. É este patrimônio, meu irmão, que ninguém pode roubar de você, que ninguém pode tirar de você a esta salvação, este plano de Deus para a tua vida, este sangue de Jesus. É o sangue que nos perdoou, que nos purificou, que nos lavou. Este sangue precioso, o sangue de Jesus. O terceiro patrimônio, como herança que recebemos, as promessas de Deus. Somos regidos por estas promessas. As promessas de Deus na nossa vida. Lucas capítulo 15, versículo 31. Ele disse: Filho, tu sempre tens e tu sempre estás comigo. Ele fala para aquele filho, o filho pródigo, o pai falando para aquele filho, dizendo: meu filho, sempre tu estás comigo. O que eu tenho é teu. Ele falando daquele filho que saiu da sua presença, foi para um local, uma região longínqua, desperdiçou tudo, e quando voltou, aquele filho ficou revoltado, porque o seu pai o amava, e ele, com um sinal de rebeldia também, ele quis agir de desculpas com o que estava acontecendo. E o pai disse: meu filho, o que eu tenho é seu também. A promessa de Deus, meu irmão, o amor de Deus para com você, que todos os dias Deus tem nos dado, tem nos oferecido, todos os dias Deus tem suprido as nossas necessidades. Então nunca se esqueça disso. Este Pai te ama, Ele ama a todos de igual modo, Ele nos ama. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz uma coisa interessante, pelo qual Ele nos tem dado, Ele tem feito coisas grandiosas. O texto diz, pelo qual Ele nos tem dado grande e mais preciosas promessas para com aqueles, os seus participantes, que por eles ficai participando da natureza divina. É a alta promessa de Deus. Ele nos tem dado esta graça, este favor todos os dias. E a outra promessa, amados, amadas, e esta promessa real para a nossa vida, a vida eterna, Ele tem nos dado este patrimônio. Você tem este grande patrimônio, a vida eterna. Ele falando aqui, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e a ninguém arrebatar das minhas mãos. Ele disse: eu já te dei. Vão tentar, vão tentar tirar você da minha presença, mas eu tenho te dado todo momento esta oportunidade. Eu tenho te dado a vida eterna, este grande patrimônio que nós temos. O outro patrimônio que recebemos de Deus, como seus filhos, ele fala, seu parentesco espiritual. Olha o que diz aqui, em João no capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Ele diz aqui aqueles que quiseram, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que negaram a si mesmo, pegaram a cruz. O texto diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso essa dúvida sobre filhos e criaturas. Quem são filhos de Deus e quem são criaturas de Deus. Filhos é aqueles que recebem, que aceitam o sacrifício, é aqueles que aceitam a Cristo, é aqueles que se voltam para Deus. Esses são chamados filhos de Deus. Então esta riqueza de propriedade, amados, amadas, que nós atentamos. E aqui também, outro ponto culminante disso tudo, outro ponto que nós observamos, Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, diz o quê? Porque todos são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Olha só o que diz aqui Gálatas. Gálatas 3, 26. Porque todos são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé, meu irmão. Nosso olhar aqui é pela fé. Pela fé, eu e você somos filhos de Deus. Somos herança do Senhor. Somos este patrimônio de Deus. Que coisa linda, né? Termos este parentesco. Sermos chamados filhos de Deus. Muitos querem ter aí diplomas, qualificações, querem receber um reconhecimento, né? Votos de aplausos. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas e pela sociedade, na cidade. Mas aqui, queridos, queridas, aqui é algo forte. Você tem um parentesco. Você é filho de Deus. Você é reconhecido nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Outro ponto que podemos aqui enumerar: a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos fala: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele abraçou, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas maldades. Ele levou sobre si. Ele assumiu o nosso erro, o meu erro, o teu erro, o meu pecado, o teu pecado, e fez justiça por nós. Essa justiça de Deus, esta ação de Deus para a nossa vida, este cuidado, meu irmão, você tem este patrimônio, você é reconhecido também, você tem este parentesco, você tem esta herança, você tem este sentimento, você também é justiça de Deus. Você não merecia, mas ele entrega seu filho. O teu pecado foi substituído por Jesus Cristo. Ele pegou o teu pecado, ele assumiu o teu erro. E hoje nós temos vida eterna através de Jesus. O outro ponto aqui, a outra herança, o outro patrimônio que nós temos, a paz de Deus. Você tem a paz de Deus, meu irmão? Você tem esta paz? Efésios capítulo 2, versículo 14 diz o quê? Porque Ele é a nossa paz. Ah, meu querido. Eita, Jesus.
esta paz que excede todo entendimento. Nós precisamos desta paz, a paz do Senhor. Nós precisamos desta paz interior. Nós precisamos, amados, amadas, termos esta paz. Nós estamos muito inquietos. Queremos a paz global, a paz mundial, mas nós não temos esta paz dentro de nós. E só quem pode te dar esta paz é Deus. Ele é a nossa paz. Ele é refrigério, Ele é socorro, Ele é ajudador, Ele é consolador, Ele é calmaria. Queira esta paz para a tua vida. A paz do Senhor. Por isso nós usamos esta expressão hoje tão fugida, né? As pessoas não usam mais quando vê o irmãozinho. Irmão, a paz do Senhor. Eita coisa linda. A paz de Deus. É tremendo, meu irmão. Esta paz que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E último ponto. Uma herança incorruptível. Sabia que você tem uma herança incorruptível? Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz o quê? Para uma herança incorruptível e que se não pode murchar, guardará nos céus para vós. Foi guardada nos céus. Vou repetir aqui, meu irmão. Uma herança incorruptível. Está lá para mim e para você. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, que não se corrompe, e que se não pode murchar, que não acaba, não some, não vai embora, não desfalece, está guardada nos céus para vós. Eita coisa linda! Essa herança aqui da terra, meu irmão, a traça, a ferrugem consome, corrói. Quando alguém morre, fica aquela herança. Aí começa aquela briga da família. É ou não é? A arenga começa a discutirem, começa a se matarem por conta de um dinheiro, por conta de uma casa que vai sumir, que vai desaparecer, que vai se acabar. Mas esta herança de Deus, meu irmão, não se acaba não. O que Deus te prometeu vai cumprir. Deus tem um céu para você, um lindo céu, um céu de glória, de gozo, um céu eterno, uma vida eterna para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus maravilhoso. Receba esta palavra e toma posse em nome de Jesus.